Boa noite, meus amigos, minhas amigas internautas. Estamos aqui nessa casa abençoada, nessa casa de luz, nessa casa de estudos e oração, e em nome de Deus, para mais uma segunda-feira de palestra doutrinária, na qual o Alexandre Lucas, que aqui está presente, vem nos presentear com a sua palavra. E já queremos agradecer sua presença, Alexandre. E vamos, então, elevar nosso pensamento para a oração. Sabemos que a prece é um momento sublime a clarear a luz do nosso caminho para o alto. Então, nesse momento, todos fiquem em posição de oração, elevando o pensamento ao Pai, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado. Que o Pai bendito e celestial possa nos envolver com vibrações de paz, de serenidade e equilíbrio, para que possamos ter uma noite proveitosa e produtiva nos estudos e que as lições da noite possam chegar até nós em boa compreensão e que essas preciosas lições também possam nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva, para que nós, cada um de nós, possamos nos elevar a uma maneira de compreender as coisas espirituais em maneira simples, direta, que haja discernimento dentro de nós e que futuramente possamos angariar sabedoria. Que o Pai de bondade infinita, nesse momento, nos abençoe, nos ampare e ilumine os nossos caminhos. Que os mentores espirituais dessa casa, deixando aqui as emanações agradáveis, para que nós possamos ter esse banquete espiritual e depois levá-los para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos e minhas queridas internautas, essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nosso querido amigo Alexandre Lucas, daqui da cidade de Fernandópolis, do Grupo Espírita do Caminho, do bairro Santo Antônio. Alexandre, que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite. E está com a palavra o Alexandre. Muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja entre nós e que o sol da imortalidade possa aquecer os nossos corações na noite de hoje. Primeiramente, agradecer ao convite. É sempre uma nova grande oportunidade estarmos dentro de uma casa espírita, porque a casa espírita ela é um ponto de luz, um núcleo de amor. É onde os espíritos tarefeiros trabalham incessantemente em auxiliar aqueles que aqui se encontram. Aqui são trazidos aqueles que reencarnarão recentemente, para receberem o desafio no vaso físico. Eles vêm à casa espírita para escutarem as palestras, para que se renovem e se fortifiquem diante da missão renovadora. Aqui também são trazidos aqueles que desencarnaram recentemente, para entenderem a nova proposta que transcende do plano espiritual, a nossa verdadeira existência, aonde nos aguarda inevitavelmente. Por isso que na noite de hoje, aproveitando esse momento de pandemia,
nós vamos falar um pouquinho sobre o amor e sobre a caridade. E falar sobre o amor não tem como tocar Francisco Cândido Xavier, que certa feita, enfrentando muito desafio, muito preconceito, muita crítica, ele chegou num ponto que ele ficou desanimado, cansado. E nós também, quando nós estamos com as nossas energias baixas, nós ficamos meio cansados. Então o seu benfeitor Emmanuel, esse espírito de singular grandeza, percebendo que o Chico se encontrava desanimado, vira-se para o Chico e diz: Chico, precisamos arrumar uma maneira de repor as suas energias. E o Chico diz: Emmanuel, o que vai ser? Mas o Chico, como nós, logo pensou: uma sessão de passes com André Luiz, Meimei, Dr. Bezerra de Menezes. Então Emmanuel disse: não, Chico, nada disso. A partir da semana que vem, nós vamos fazer visitas às famílias necessitadas de Uberaba. Nós vamos atrás dos infortúnios ocultos que ainda existem em nosso meio. E o Chico, sempre fiel, sem pestanejar, acata o convite do seu benfeitor. E o Chico nos conta que o momento que ele conseguia restaurar as suas energias, repor as suas energias, isto está nas suas obras, era justamente quando ele ia de encontro à necessidade do outro. Ele dizia: aí eu conseguia me repor. E guardando aquela oração tão bela de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É dando que se recebe. Emmanuel já alertava o Chico sobre a importância de nós procurarmos nos outros as nossas necessidades. Porque nós estamos cercados de benfeitores capacitados do plano espiritual. E esses benfeitores têm a obrigação de nos auxiliar na aplicação do Evangelho em nossas vidas. Porque não é aqui, dentro da casa espírita, que é o nosso templo religioso. O nosso templo religioso começa da porta da casa espírita para fora, porque é lá que nós temos que praticar e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui dentro. E que, infelizmente, a maioria de nós encarnados ainda se encontra muito distante. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai dizer assim, que a base do amor é o ato de doar. A estrutura, a raiz do amor é o ato de doar. Na casa espírita, nós sempre temos dessas criaturas que estão sempre dispostos a ajudar, a cooperar, independente da hora que seja. Senhor Loreto Flores era grande amigo de Chico Xavier na década de 50. Um senhor muito simples, muito humilde, usava sempre terno, lencinho no bolso, e certa vez então ele resolveu ajudar as famílias necessitadas através da campanha do quilo. Então ele saía de porta em porta nas ruas de Belo Horizonte, solicitando 1 quilo de alimento não perecível. Ele bate em uma porta, abre uma senhora. Então ele se identifica como sendo da casa espírita tal. E diz assim: estou aqui, minha senhora, pedindo 1 quilo de alimento não perecível. A senhora poderia nos ajudar? Ela enche a boca de saliva e cospe no rosto dele. Vocês sabem o que o seu Loreto fez? Tirou o lencinho do bolso, limpou o seu rosto e disse: ô minha irmã, isso aqui é para mim. E para os pobres, o que a senhora tem? Olhem só que espírito iluminado. Porque se fôssemos um de nós, com certeza nós íamos querer fazer uma massaginha no pescoço dela. Ou então, nós somos danados para deixar as nossas flechadas. E dizer: a senhora não tem vergonha, não? Nessa idade, fazendo esse tipo de coisa? Mas ele não. Ô minha irmã, isso é para mim. E para os pobres, o que a senhora tem para oferecer? Ela fecha a porta com tudo na cara dele, e meia hora depois, ela abre a porta novamente. Senhor Loreto continuava aguardando. Ela joga 1 quilo de feijão no chão e fecha a porta novamente. Senhor Loreto Flores pega o feijão, ergue suas mãos para o céu e diz: obrigado, meu Deus, alcancei minha meta.
foi ofendido, foi humilhado, foi agredido e ainda agradece a Deus, vocês sabem o que é isso? É o amor vibrando dentro de você com aquilo que você faz de melhor. É o Evangelho do Cristo vibrando dentro de você, porque você sabe que há criaturas que necessitam daquele trabalho. É por isso que nós não devemos desistir nunca, meus irmãos, porque a sabedoria, ela é incapaz de compreender os patamares superiores do amor. E qual de nós já está amando da mesma forma que o seu Loreto Flores? Eu ainda muito distantes, mas estamos no caminho. Esse momento é para refletir, é para repensar as nossas atitudes, as nossas ações e os nossos comportamentos. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos mentores amigos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? A resposta é bem simples: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. O senhor Loreto teve muita benevolência, mas muita benevolência. Indulgência para as imperfeições. Senhor Loreto também teve muita indulgência com as imperfeições daquela criatura que o agrediu. E perdão das ofensas. E nós? Será que nós fazemos parte desse BIP? Benevolência, indulgência e perdão? Talvez ainda nós estamos andando pelos caminhos errados. Talvez ainda nós não compreendemos verdadeiramente o Evangelho do Cristo. Porque infelizmente a maioria de nós ainda não está vivenciando o Evangelho de Jesus. E os espíritos superiores, eles são superiores por quê? Porque o que está no Evangelho do Cristo, eles leem e vivenciam. E nós ainda temos muita dificuldade da última parte: vivenciar. E Kardec comenta nessa questão assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Será que nós amamos os nossos semelhantes como irmãos? Será que nós já estamos amando verdadeiramente os nossos semelhantes, o próximo? Porque talvez ainda nós não aprendemos a amar a nossa família, aonde a espiritualidade maior nos colocou, para que a gente começasse a nossa base de amor incondicional. E muitas vezes ainda nós não estamos conseguindo amar a própria família. Nós precisamos entender que esse momento, que nós estamos, vamos dizer assim, no cantinho do pensamento, para refletir um pouco mais sobre as nossas ações. É injusto, como muitos de nós ainda, infelizmente, colocam a culpa em Deus, que foi Deus que criou esse momento para que nós repensássemos. Deus não pune ninguém, nós já estamos cansados de ouvir isso. A misericórdia divina nos deu a oportunidade da reencarnação. Essa é a misericórdia divina. Já teve peste negra, já teve H1N1, tantos vírus, tantas pestes pelo mundo. Vamos culpar Deus por tudo? Não. A culpa, na maioria das vezes, é nossa. Para não dizer 100% nossa. A culpa é nossa. Nós estamos afetando o nosso planeta. Nós estamos passando por um momento de regeneração. Que será fácil? Não. Será muito complicado. Nós vamos conseguir? Sim, com toda certeza. Nós estávamos conversando ainda há pouco, antes de iniciar, sobre essas lives que todos estão fazendo e que muito poucos faziam. Quando voltar às atividades normal, nós devemos continuar, porque nós estamos chegando em mais corações, em mais irmãos. E muitos deles ainda não são do nosso segmento religioso, estão para aprender, estão por curiosidade. Então, de uma certa forma, nós estamos conseguindo tocar esses corações. Porque a nossa obrigação aqui é tocar os corações. Transformar o nosso coração e tocar os corações. E nós estamos fazendo isso de forma correta, principalmente quando se fala em caridade.
Quando falamos em caridade, nós logo pensamos sopa, cesta básica, dinheiro, fralda, leite. E aí vem Emmanuel no livro Irmão, psicografado por Chico Xavier, no capítulo intitulado Palavra em Palavra, e nos dá essa lição. Seja nos momentos de agitação, ou naqueles outros em que a tranquilidade prevalece, cultivemos aquela forma de beneficência de que raros amigos na terra, por agora reconhece a importância, que é a caridade de ouvir com paciência e com tolerância. Caridade moral, que infelizmente ainda nos falta muito. Quando nós falamos de caridade, nós pensamos logo no material. Mas o importante, o necessário é a caridade moral. Muitos dos nossos irmãos aí nas ruas, necessitados, muitas vezes querem falar conosco e nós não paramos, porque nós estamos sempre apressados. Agora eu não posso, agora eu estou com pressa. Ou então, o que nós fazemos? Paramos, enfiamos a mão no bolso, arrancamos uma moeda, uma nota e jogamos nas mãos deles. Qual é a nossa obrigação? Sabendo e tendo o entendimento que aquela criatura que está ali é o nosso irmão. E que a minha obrigação é amá-lo. A minha obrigação é abaixar até ele, olhar nos olhos dele e perguntar o que ele precisa. Porque na maioria das vezes, a criatura não quer o dinheiro. A criatura não quer o alimento. Muitas vezes ele só quer falar. Muitas vezes ele só quer desabafar. E nós nunca temos tempo para isso. Porque nós sempre andamos apressados. Sempre andamos apavorados. Olhando para aquilo que não é essencial. Porque o que é essencial está dentro de nós. E que muitas vezes nós praticamos somente dentro da casa espírita. É lá fora, meus irmãos, que nós temos que começar a mudar os nossos pensamentos, as nossas vibrações e as nossas ações, com atos concretos. Acolher esse irmão, saber o que ele precisa, qual a sua necessidade. Primeiramente, se colocando no lugar dele, porque raramente nós fazemos isso. Nós nos colocamos no lugar dos outros. Amar ao próximo é compreendê-lo, é ampará-lo, é socorrê-lo. E com ele colaborar que de nós necessite. Ou seja, tudo aquele que ele precise, e se tiver ao nosso alcance, é a nossa obrigação. O Cristo disse a nós: vós sois Deus e sois o sal da terra e a luz do mundo. Podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Por que nós não estamos fazendo? Muitas vezes porque nós não acreditamos nessa capacidade que há dentro de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 9, diz assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. A centelha desse fogo sagrado. Fenelon, 1861. Então vamos entender um pouquinho o que ele quer nos dizer, pegando uma carona em Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que ele vai narrar para nós um encontro maravilhoso de Jesus com um sacerdote chamado Hanã. Então Jesus adentra Jerusalém, assenta-se perto do templo, e um grupo de sacerdotes conversava na porta de entrada do templo. E talvez esse sacerdote Hanã, magnetizado pela figura sublime do mestre, desloca-se do grupo e se aproxima de Jesus. E pergunta para Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por aqui para implantar o reino de Deus. Ele fica assustado, porque um galileu de pé descalços, passando pela cidade, de frente a um templo suntuoso, eu sou o sacerdote, e ele dizendo que vai implantar o reino de Deus, ele fica assustado.
Então ele vai fazer uma pergunta para Jesus, mais do que justa. E ele pergunta para Jesus: o que você acha que é o reino de Deus? O que você pensa que é o reino de Deus? E aí vem uma resposta preciosa do mestre, que diz assim: o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos está dentro de nós. Tudo aquilo que nós precisamos para começar a transformar a nossa vida se encontra dentro de nós. O Evangelho do Cristo já está cravado dentro de nós. E nós, infelizmente, ainda continuamos procurando do lado de fora. Em João 13:35, Jesus vai dizer assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, e vos amardes uns aos outros. O que Jesus quer nos dizer? De uma maneira bem simples, ele quer dizer assim: os meus discípulos serão conhecidos por muito, se amarem. Mas como nós somos um pouco abusados, nós vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos retirar esse si e vamos colocar um mi. E agora nós vamos juntos imaginar o Cristo Jesus na nossa presença, dizendo assim: os meus discípulos serão conhecidos por muito me amarem. Quem não quer amar Jesus? A grande questão, ele já sabendo da nossa grande dificuldade de convivermos um com os outros, tira o mi, coloca o si. Você quer amar Jesus? É preciso amar o outro primeiro. É preciso atendê-lo nas suas necessidades. Porque muitas vezes, meus irmãos, esse outro está tão perto de nós que está dentro da nossa própria família, necessitando da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso tempo, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. E aí vem ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, e a criatura está ao nosso lado. Eu gostaria de pedir licença a vocês para mudar um pouquinho do foco dessa exposição da noite, mas mantendo no amor e caridade, porque também falar sobre isso é falar de amor e caridade. Nós só falamos de suicídio em setembro. Em setembro todo mundo posta sobre o suicídio, sobre o Setembro Amarelo. E nos esquecemos do resto do ano, dos outros meses, dos outros dias, dessas criaturas que necessitam do nosso tempo, do nosso amor, da nossa entrega, do nosso carinho. Eu gostaria de ler um texto para vocês que fala justamente sobre isso. Ele diz assim: em janeiro, João tinha toque. Foi chamado de bobo. Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crise de ansiedade e diziam para ela se focar no presente. Em abril, Leandra tinha anorexia e ouvia as pessoas rindo e falando dela. Em maio, Maria teve síndrome do pânico e disseram para ela que era frescura. Em junho, Pedro teve depressão. Foi chamado de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era invenção da cabeça dele. Em agosto, Daniel teve transtorno de personalidade borderline e falaram que ele queria chamar a atenção. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam a mão. Nos medicaram e postaram textos em suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro, continuaram a nos chamar de loucos, fracos, e dizia que nos faltava fé. Sua vida é tão boa, como pode reclamar? Eles diziam. Em novembro, Pedro se matou. Era tão jovem, era uma boa pessoa. Porém, tudo que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelos também, que os julgamentos acabassem,
e que as pessoas realmente entendessem que os problemas psicológicos não são escolha nossa e que nós precisamos de ajuda, não só em setembro, mas em todos os meses. Então, a partir de hoje, faça o Setembro Amarelo todos os dias do ano, pois agora mesmo você pode estar ao lado de um Pedro e não perceber, por andar depressa demais, por não olhar aquilo que é essencial, aquilo que realmente o Cristo espera de nós, que olhemos para os nossos semelhantes preocupados com o seu bem-estar, porque se nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, esse amor tem que ser mútuo, incondicional. Infelizmente, muitos de nós ainda não entendeu esse sentido. Esse momento, então, de pandemia, de reclusão, é hora de começarmos a mudar os nossos pensamentos, a mudar as nossas ações, a aprender o amor incondicional, aprender de fato o que é a caridade. Começar pela caridade moral. Entender que o Evangelho do Cristo não quer nada demais senão a nossa transformação moral. Está lá, capítulo 17, item 4. Reconhece um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que se faz para domar as suas inclinações más. Nós já estamos nos transformando ou nós continuamos ainda preocupados em transformar o planeta, em transformar o outro, sabendo e tendo consciência que nós só conseguiremos modificar o nosso planeta se a mudança começar em nós, dentro de nós, a cada segundo, a cada dia, a cada oportunidade, principalmente com os nossos semelhantes, porque nós podemos fazer, não sei se todos assistiram o filme O Vendedor de Sonhos, como ele diz para o suicida: eu não vim aqui para te vender um ponto, eu vim aqui para te vender uma vírgula, para que você continue a escrever a sua história. Essa é a nossa obrigação. Quando nós falamos que somos cristãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque cristão vem do grego, significa pequeno Cristo. Qual de nós já é um pequeno Cristo? Eu, Alexandre, ainda muito distantes. Vamos chegar a essa evolução, a essa transformação? É claro que sim, todos nós sabemos, mas depende do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa boa vontade, de se empenhar no trabalho. Porque o Chico dizia: quem não trabalha, dá trabalho. E realmente isso é fato, quem não trabalha, dá trabalho. Por isso nós precisamos trabalhar. Mas trabalhar aonde? Na casa espírita, com os nossos semelhantes? Sim. Mas primeiro trabalhe o seu coração, trabalhe o seu interior. Comece a se transformar, comece a se renovar. Comece a tirar as vendas dos olhos, assim como Saulo, até que se transformou em Paulo, o apóstolo. Nós também temos essa capacidade. Quando Cristo cura o paralítico ao pé do tanque de Besteda, que ele vai dizer ao paralítico: pegue o teu leito e vá, e não peques mais. O que Jesus quer nos alertar? Ele não simplesmente está dizendo: pegue sua cama, coloca nas suas costas e anda. Não. Pega o teu leito, que é a tua experiência que você trouxe até aqui. É a tua bagagem até aqui. Agora vá. Mas leve a tua experiência, todos os seus erros, todos os seus acertos, e não volte a cometer os mesmos erros de antes. Quando Cristo diz que estará conosco até os fins dos tempos, o que Ele quer nos dizer? Que é o meu tempo, é o tempo de cada um de nós, pois todos nós levamos um tempo para evoluir, para entender e para assimilar os ensinamentos do Cristo Jesus. Amar ao próximo é receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus, ou seja, descortinarmos o mundo físico, para começarmos a enxergar esse mundo maravilhoso que está ao nosso redor e que muitas vezes
nós não conseguimos enxergar, escutar e sentir a presença desses irmãos que estão aqui agora, nesse momento, nas casas de nossos irmãos internautas, auxiliando, amparando, 24 horas por dia. Nós ainda duvidamos da presença deles. Nós temos que começar a descortinar os nossos olhos, que bem lentamente nós vamos começar a perceber um mundo vindouro, de paz, de glória e de regeneração, que um dia, com toda certeza, também se instalará na terra. Qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Substitui a personalidade pela fusão dos seres. E extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante, que muitas vezes nós não temos. Quando nós passamos por essas criaturas na rua e não paramos, é falta de respeito ao nosso semelhante. O homem, então, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Joana de Ângeles tem uma mensagem maravilhosa no livro Vida Feliz. Esse livro é maravilhoso. Quem tem sabe muito bem do que eu estou falando. Quem não tem, adquira. Você abre todo dia e lê uma mensagem. Ela diz assim: não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Ou seja, não tenhamos pressa. Talvez te cause surpresas as reações que propicia. É possível que haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismo de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar excelência desse sentimento, sem se limitar. Aqueles a quem ama, recebendo à volta a bênção do que se reveste. Ama, portanto, sempre. A nossa obrigação é começarmos a amar. Porque o amor é a base de toda renovação, de toda transformação. Nós temos o caminho. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta mais curta do Livro dos Espíritos. 5 letrinhas. Jesus. É o nosso caminho. Mas quem tem que caminhar somos nós, encarnados, em busca do tão sonhado sol da imortalidade. É nós que temos que caminhar. Jesus continua de braços abertos, nos aguardando. Assim como ele aguardou Lázaro, que saísse do sepulcro, saísse da escuridão, saísse da ignorância. Essa é a proposta do Cristo Jesus. Vamos conseguir? Claro que sim. Nós vivemos interligados como uma grande teia de aranha, porque nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, todos numa embarcação sendo conduzida por um único mestre, o nosso irmão mais velho, o Cristo Jesus. Aproximadamente no ano 64 de nossa era, houve um grande desencarne de cristãos. Isso está lá no livro Há 2000 anos. Roma levou até o circo máximo para que fossem assassinados 200 cristãos. Entre eles estava Lívia, que era esposa de Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, em uma de suas encarnações. Olha que coisa maravilhosa que os benfeitores amigos nos contam, que quando esses 200 cristãos desencarnaram, eles foram recebidos pela figura sublime de Jesus. E eles continuam. Nesse mesmo dia, foram resgatados 200.000 espíritos que se encontravam na sombra e na ignorância na atmosfera de Roma. Olha que coisa maravilhosa. Desencarnaram 200 cristãos que foram recebidos pessoalmente pelo Cristo Jesus. E que também foram retirados, socorridos
outros 200.000 espíritos que andavam na ignorância e na sombra na atmosfera da Terra. O que nos remete a pensar isso? Desencarne coletivo. Muitas vezes nós não entendemos, mas olha a complexidade, olha o tamanho do que é um desencarne coletivo, que nós sabemos que é necessário e que muitos de nós vamos chegar no nosso dia. Cada um nasce com o seu dia e tem o seu dia para ir-se embora, para continuar o nosso trabalho no plano espiritual. E nesse livro, há 2000 anos, no capítulo 6º, intitulado Alvoradas do Reino do Senhor, tem uma narrativa linda, maravilhosa de Jesus. São palavras de Jesus àqueles 200 cristãos que desencarnaram. E aí nós podemos pensar um pouquinho que muitos de nós ainda alguns dos nossos irmãos dizendo que nós precisamos modernizar o Espiritismo, modernizar o Evangelho de Jesus. Então esse livro há 2000 anos vem e nos mostra que o que nós temos de mais moderno é o Evangelho de Jesus. Olha o que Jesus vai dizer há mais de 2000 anos atrás. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará, então, a evolução dos seus institutos. Que institutos? O da família, o instituto econômico. Por incrível que pareça, nós estamos passando por um momento desse. E nós estamos renovando os nossos institutos familiares. Porque há relatos nessa pandemia de pais dizendo que não conheciam os filhos, de filhos dizendo que não conheciam os pais, que estão tendo a oportunidade de conhecer os pais, e os pais os filhos. Então o Cristo, quando diz instituto, ele quer nos alertar sobre o instituto da família, sobre o instituto do coração, sobre o instituto da nossa economia, a qual está sendo muito movimentada nesse momento. E ele continua: exausto de receber os fluidos venenosos da ignomia e da iniquidade dos seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impertinência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismas. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão, no instante oportuno, em tempestade de lágrimas, na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos deditadamente todas as ruínas, buscando material passível de um novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade, no bem, na paz, na justiça, depois da seleção natural dos espíritos de dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para um mundo novo, um ciclo evolutivo com as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual. Olha que mensagem maravilhosa, que parece que ele está falando para nós nos dias de hoje. O Evangelho do Cristo é o que nós temos de mais moderno, é a nossa bússola, é a nossa orientação, é o único caminho que nós temos. Vivenciar o seu Evangelho, olhar para os nossos semelhantes com mais amor, com mais paciência, com mais tolerância. Vamos errar? Claro que sim. Nós somos feitos de carne e osso. Aqui encarnado, nós não sabemos
Se tiver, gostaríamos de saber se tem algum santo, algum anjo entre nós encarnado. Não. Todos nós vamos falhar, todos nós vamos errar, mas todos nós vamos colocar uma vírgula e seguir, escrevendo a nossa história. Sem medo, sem transtorno, sem ansiedade, sem a depressão, unidos em um só coração, o do Cristo Jesus. Entendendo que na alegria, na benevolência, na fraternidade, na caridade, nas bem-aventuranças, o Cristo está lá, ao seu lado. Mas, por favor, na dor, no sofrimento, na angústia, na tristeza, na ansiedade, na depressão, sofrendo os seus piores pesadelos, por favor, jamais se esqueçam que o Cristo também está lá, dissipando toda dor. Que o médico das almas visite a tua casa hoje. Esse é o nosso desejo. E quando eu desencarnar, eu tenho certeza absoluta que eu irei para o nosso lar. Pois estar aqui hoje, junto de amigos tão queridos, encarnados e desencarnados, eu senti um pedacinho deles. Muita paz e uma ótima semana a todos. Queremos agradecer o Alexandre pelas belas palavras. Todas as palavras, todos os estudos de Jesus é sempre bem-vindo. Falar de Jesus sempre. O Evangelho de Jesus toca os nossos corações, faz iluminar os nossos caminhos. E não devemos nem pensar, deixar de amar o nosso próximo. Não podemos. Temos que amá-los, todos. Amar ao próximo para que nós possamos ver Jesus, seguir Jesus e amar a Deus. Não devemos também amar a Deus sem amar ao próximo. Como vamos amar a Deus sem amar o próximo? São as palavras de Alexandre da noite de hoje, muito boas. Alexandre bastante tocou o nosso coração, falou de Jesus, falou da caridade, do amor que nós temos que praticar, estudar o Evangelho e praticar as lições do Evangelho, as lições de Jesus. Então, muito agradecido estamos, Alexandre, pela sua presença. Leve o nosso abraço a todos os nossos queridos amigos do Grupo Espírita do Caminho, a Aline também. E nós, então, agradecemos ao Paulo, que está sempre disposto, disponível e solícito aqui na área de tecnologia. E nós temos aqui um recadinho aos internautas. Antes da pandemia, existe, né? Mas nós fazíamos vários tipos de trabalhos nessa casa abençoada. E aos domingos tinha também um trabalho com as mãezinhas que vêm logo cedinho para ouvir a palavra do Evangelho, depois, em seguida, a palestra, outra palestra. E nesse próximo domingo, dia 7 de junho, às 8 horas da manhã, nós vamos fazer um trabalho com as mães, voltar aos trabalhos, como estamos aqui. Vem com máscara, usando álcool gel, seguindo o critério para que todos nós fiquemos precavidos, né? Precisamos. Você é da área da saúde, né? E sabe, nós sabemos o quanto é necessário nos precaver. Então, domingo próximo, dia 7 de junho, as mãezinhas vão vir aqui. E como a casa é bem grande, bem espaçosa, dá para ficar num distanciamento tranquilo, com máscara, e aprender um pouco mais. Esse é o nosso convite.
nessa rede social. Estaremos aqui no próximo domingo para conversar com as mães, continuar o estudo de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles Responde, psicografado o livro de Divaldo Pereira Franco, e organizado por José Medeiros. Muito bom para todos nós, para quem está em casa também, e voltaremos aos poucos. Todos nós vamos voltar um dia, e aos poucos nós vamos chegando. Esse é o caminho, e essa é a nossa obediência, vir aos poucos e continuar nesse lindo aprendizado. Então, novamente, Alexandre, agradeço a sua presença, de você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Então, nós vamos deixar, então, para que você faça esse encerramento. Nesse momento, então, aproveitando as energias emanadas aqui pelo nosso Divino Mestre Jesus, que vibra por cada um de nós aqui, por todos que estão em casa nos acompanhando pelo Facebook, elevemos os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai, o Senhor da vida, para dizer a Ele, muito obrigado por esta oportunidade, pedindo ao Mestre que abençoa, Senhor, o nosso cérebro, gabinete sensível do pensamento. Abençoa, Senhor, os nossos olhos, são companheiros devotados na execução dos trabalhos que a existência nos confiou. Abençoa, Senhor, o nosso coração, é o pêndulo infatigável, nos marcando as dores e as alegrias. Abençoa, Senhor, o nosso estômago, é o servo fiel que nos alimenta, que nos sustenta. Abençoa, Senhor, as nossas faculdades genésicas, porque é através delas que nós recebemos o carinho de um lar e o amor e o aconchego de uma mãe. Abençoa, Senhor, os nossos braços, são antenas preciosas. Abençoa, Senhor, os nossos pés, são apoios preciosos que nos sustentam, que nos conduz nessa estrada chamada vida, nesse rio imenso que nos conduz. Senhor, assim como as águas, nos guie, nos ajude a ir desviando dos obstáculos, das dificuldades, do sofrimento, da dor, para um dia juntos encontrarmos o tão sonhado sol da imortalidade. Por fim, Senhor, abençoa a palavra que reanima, que conforta, que consola e que nos anima a cada dia. Em agradecimento, elevemos ao Pai a prece que o seu Filho, o nosso mestre e irmão mais velho, nos ensinou. Pai, Senhor nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.